Olá pessoal, tudo bem? Tudo jóia? Hoje estamos aqui para resolver mais uma questão, né? Uma questão que já caiu no Enem. E nós estamos aqui com o projeto, né? 10 anos de questões do Enem. Hoje o nosso principal objetivo dentro do canal é resolver questões a respeito do Enem, passar alguns bizus das provas anteriores, também passar algumas aulas de determinados conteúdos que mais caem para você ter facilidade na teoria e depois aprender a prática através da resolução de exercício. Então vamos lá, vamos aprender a nossa prática. Primeira coisa que eu quero que vocês observem dentro de uma questão é as principais informações, ó, informações. Porque através dessas informações você vai conseguir interpretar as questões. Mas claro, você não vai conseguir resolver, tem questões que você não vai conseguir resolver somente pela interpretação. Claro que vai ter o conhecimento prévio que você obteve ali durante a sua jornada, na escola, durante o seu curso do primeiro ano, do segundo ano e do terceiro ano. Então você já tem que ter um conhecimento prévio para poder ser mais fácil você interpretar essas questões, ver algumas charadas que podem aparecer para você e matar a questão com uma certa facilidade assim, tremenda, né? Quando você observar isso, vai ser fácil o seu entendimento para poder resolver questões. Vamos lá? Então vamos lá. Essa questão fala o seguinte, ó. O sulfato de bário, ele dá até o nome da fórmula molecular aqui, né? É mundialmente utilizado na forma de suspensão como contraste em radiografias do estômago, do esôfago e intestino. Por se tratar de um sal pouco solúvel, quando em meio aquoso estabelece o seguinte equilíbrio. Então ele já fala o seguinte, ó, que você tem um equilíbrio. E como é que você visualiza isso aqui, ó? Através dessa setinha. Agora cabe a você observar quais são as outras informações que essa questão vai dar para você. Vamos descer só um pouquinho aqui para poder passar e fazer a leitura mais completa. Aí ele fala aqui embaixo, ó. Por causa da toxicidade do bário, então vou até marcar o bário aqui de vermelho, porque ele é um cara tóxico, né? Perigoso, cara perigoso, tóxico, né? Perigoso. É desejado que o contraste não seja absorvido, sendo totalmente eliminado nas fezes. A eventual absorção dos íons bário 2+, porém, pode levar a reações adversas e ainda nas primeiras horas após sua administração, como vômito, cólicos e diarreia, tremores, crises convulsivas e até mesmo até a morte. Vamos ver mais informações aqui, né? Isso aqui é um texto adaptado, né? E aí ele pergunta assim, ó. Para garantir a segurança do paciente que fizer uso do contraste, deve-se preparar essa suspensão em... Ele faz a pergunta. Em água destilada, soro fisiológico, solução de cloreto de bário, solução de bário, solução de sulfato de potássio, certo, né? Então vamos lá, vamos ver algumas coisas aqui, vamos relembrar. Essa questão você vai conseguir resolvê-la olhando aqui e com essa informação aqui, ó, né? E aí você tem que lembrar lá do princípio de Le Chatelier. O que fala o princípio de Le Chatelier, né? Ele fala o seguinte: quando um equilíbrio sofre uma perturbação, ele tende a se ajustar, né? E o princípio de Le Chatelier, ele fala também sobre deslocamento de equilíbrio, né? O deslocamento de equilíbrio acontece, às vezes você tem um aumento de concentração, ele desloca para o lado contrário que você adicionou. Se você retira, retiram a concentração do determinado, por exemplo, vamos dizer que eu retirei uma concentração do sulfato de bário aqui. O equilíbrio tende a se deslocar para o lado em que eu retirei, certo? Só para você observar algo muito importante, ó.
Para você trabalhar com concentração, você tem esses sinais do colchete, né? Eu aumentei a concentração, vamos dizer que eu adicionei aqui só um exemplo para você entender deslocamento de equilíbrio, para a gente matar a questão. Eu aumentei a concentração do sulfato de bário. O equilíbrio ele tem de deslocar para o sentido dos produtos. Eu retirei sulfato de bário. O equilíbrio tende a se ajustar deslocando para o reagente. Retirei, certo? Eu retiro, o lado que eu retiro, o equilíbrio se desloca para o lado que eu retiro. Eu adicionei a concentração, ele se desloca para o lado contrário que eu adicionei, certo? E aí, para resolver essa questão, algo muito importante que você deve observar é que você não pode aumentar a quantidade de bário 2+, ou seja, a concentração de bário 2+. Então, assim, eu já de cara descarto a letra A. Vou até botar de vermelho aqui, ó. Descarto letra A, B e C. E aí, para você observar, né? Para você observar que se você adicionar mais sulfato de bário, você vai aumentar a concentração de quem? Desse carinha aqui, ó. E aí, se você faz uma solução de sulfato de bário, você vai aumentar a toxicidade, né, da solução. E aí, esse não é o desejo, né? Porque o paciente ele vai absorver todo esse bário 2+, que é muito tóxico. Então, você não pode fazer uma solução de sulfato de bário, não é isso? E aí, pessoal, considerando que esses íons, né, são altamente tóxicos, então você já descarta a adição da solução de sulfato de bário. Então, o que nos resta é observar que vai ser necessário, né, para a diminuição da concentração dos íons bário 2+, e diminuir essa toxicidade, você tem que adicionar mais SO4 2-. E aí, adicionando SO4 2-, você vai observar o quê? Que vai aumentar a concentração e o equilíbrio vai se deslocar no sentido dos reagentes, não é isso? E o produto a ser adicionado vai ser, ó, vamos olhar lá na questão que o produto adicionado vai ser o sulfato, né? O cara aqui, ó, o K2SO4. Dessa forma, né, essa solução ela se torna mais assim eficaz e diminui a toxicidade dos íons bários 2+, né? Algo muito importante, né, que ele já fala para você em relação à toxicidade dos íons bário 2+. E aí, pessoal, a gente fica com essa questão, né, de deslocamento de equilíbrio. Ela é uma questão muito boa, né? Muito boa mesmo, né? Você tem que lembrar do princípio de Le Chatelier, você tem que lembrar do aumento de concentração e diminuição de concentração, como é que vai acontecer o deslocamento do equilíbrio, né? E você deve fazer a consideração sobre os íons bários 2+, por ele ser altamente tóxico para o organismo humano, né? Causando essas sensações aqui, ó: vômitos, cólicas, diarreia, tremores, crises convulsivas. E a intenção dessa radiografia é diminuir essas sensações aí na hora da sua administração. Então, o produto a ser adicionado é o sulfato, certo? Tranquilo? Espero que tenha ficado bem compreensível para vocês, né? Uma questão aí do Enem completamente interpretativa, ao estilo Enem mesmo, né? E se você não prestar atenção, você vai errá-la. Então, preste muita atenção para você não perder esse tipo de questão. Ah, professor, eu não lembro mais o princípio de Le Chatelier. Vai lá,
dá uma visualizada. A gente tem aula aí sobre princípio de Letelier, dá uma procurada. E é isso aí, pessoal. E vamos para cima, né? Estamos aqui resolvendo questões do Enem todos os dias para vocês. Espero que vocês gostem. Deixem o like, façam um comentário, né? Fala aí qual tipo de questão que você quer que a gente resolva. Pode também indicar algumas questões. Prova tal ano, professor, resolve aí pra gente, certo? Vai ser de muita importância, né? A contribuição de vocês. Não esqueça de deixar o like, porque o like é importante para o YouTube ver que esse vídeo ele tem uma relevância para vocês. E o algoritmo vai entender e vai mandar para mais pessoas, e mais pessoas, e mais pessoas. E aí o nosso canal tende a crescer bastante. Beleza? Até a próxima!